Olá! Falar do seu trabalho nunca foi tão fácil em inglês. Isso porque, pessoal, a gente pode falar do nosso trabalho usando apenas um verbo, que seria o verbo work, e a gente pode colocar preposições diferentes com esse verbo para dar sentidos diferentes também. Mas calma, não sei o que é verbo, não sei o que é preposição. Não se preocupem porque eu explico para vocês. Eu quero que vocês imaginem que os verbos são todas as palavras que indicam uma ação. O work, por exemplo, que é o verbo que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Work significa trabalhar, ou seja, a ação de trabalhar. E as preposições são palavrinhas que conectam um verbo com o restante da frase. Por exemplo, the book is on the table. Aqui, pessoal, a preposição que a gente tem é on e o verbo que a gente tem é is. Seguindo essa lógica, a gente vai fazer a mesma coisa com o verbo work. Então, a gente vai usar o verbo work em todos os exemplos que eu der, só que a gente vai mudar a preposição. A primeira preposição que eu tenho é in, e nesse caso, a gente poderia usá-la dessa forma. I work in an office. I work in a bank. Ou a gente pode usar a preposição in junto com o verbo work para falar também sobre a área na qual a gente trabalha. I work in marketing. Então, vamos lá. Aqui eu sei que eu consigo usar a preposição in em duas situações. Para falar aonde eu trabalho ou para falar em qual área eu trabalho. Segunda situação, quando eu uso o verbo work junto da preposição for. Nesse caso aqui, pessoal, a preposição for significa quando a gente quer dizer que trabalha para uma organização ou que trabalha para uma pessoa. I work for Google. I work for a great boss. I work for a school. I work for a company. O terceiro caso é quando a gente vai usar o verbo work junto da preposição on. Nesse caso aqui, o sentido que a gente pode dar é quando a gente está trabalhando para um projeto ou quando a gente está trabalhando para algo em específico. I'm working on improving my English. I'm working on a new project. O quarto caso é quando a gente vai usar o verbo work junto da preposição with. E nesse caso, eu quero dizer que eu trabalho com alguém. Ou quando a gente quer dizer que a gente trabalha com alguma ferramenta ou algum tema. Então eu poderia dizer, por exemplo, I work with children. I work with Photoshop. O quinto caso, a gente usa o verbo work junto com a preposition at. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai usar essa preposição quando a gente quer dizer que a gente trabalha num lugar específico, normalmente usando o nome da instituição. Então eu poderia dizer I work at Starbucks. I work at Itaú, por exemplo. O sexto caso é quando a gente usa o verbo work junto da preposition to. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai usar essa preposition para indicar que a gente está trabalhando para conseguir algo específico. I'm working to improve my skills. She's working to meet the deadline. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar o like de vocês e vejo vocês nos próximos vídeos.